Uma informação valiosíssima tem sido confirmado pelas pessoas nos bastidores do Internacional. Um jogador que vem chamando a atenção de todos nos treinamentos e principalmente do técnico Eduardo Cudê. Uma mudança importante pode acabar sendo feita na equipe titular já na próxima partida e pode, quem sabe, travar uma negociação que o Inter quer fazer para a próxima janela de transferências. Nesse vídeo, eu trago mais detalhes sobre esse jogador que chama a atenção de todos e vem sendo destaque nos últimos treinamentos. Eu te conto tudo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar sobre um jogador que vem chamando a atenção de todos nos treinamentos no CT Parque Gigante. Ele pode virar titular, pode ter mudança importante, e isso pode inclusive travar uma negociação. Esse jogador teria que ser comprado pelo Inter, a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, bora lá. Eu quero falar muito sobre Alexandro Bernabei, lateral esquerdo argentino de 23 anos, que foi contratado recentemente pelo Internacional na reta final da última janela de transferências. Na última semana da janela, ele chegou em Porto Alegre em um empréstimo com opção de compra até dezembro. Ele tem vínculo de empréstimo com o Inter até dezembro. Ele pertence ao Celtic Glasgow, da Escócia. É um jogador que se destacou muito quando ele surgiu lá no final de 19, início da temporada 2020, no Lanús. Inclusive, ele jogou aqui em Porto Alegre na Copa Sul-Americana de 2021 contra o Grêmio, na Arena. Foi um jogador que se destacou muito naquele período, um lateral esquerdo que estava surgindo no futebol argentino com 19, 20 anos de idade, um lateral de muita agressividade na parte ofensiva, já integrava seleção de base da Argentina, era titular no Lanús, que não é uma das grandes equipes do futebol argentino, apesar de ter jogado uma final de Libertadores em 17, mas ele ganhou essa notoriedade e esse destaque jogando pelo Lanús, um lateral esquerdo, que não tem muita estatura, é um lateral esquerdo mais baixo, mas é um lateral esquerdo de muita ofensividade, um lateral de arranque, de chegada na linha de fundo, de passes, por vezes jogando por dentro, que quebram linhas. Então foi um lateral esquerdo que conseguiu se destacar no futebol argentino, até que o Lanús vende ele para o Celtic Glasgow da Escócia. Ele vai para lá, não é titular absoluto no Celtic, ele começa como titular, a ideia do clube escocês era levar ele para ser titular, era um destaque na posição no futebol argentino, era um investimento interessante na época, porém, ele não foi titular definitivamente da equipe, por vezes em jogos ele foi titular, outras vezes não, e aí vem o interesse do Internacional. O Cudê conhece ele do futebol argentino. Quando ele estava surgindo no Lanús, o Cudê era campeão argentino com o Racing, teve o Rosário Central antes, e o Lúcio também passou pelo futebol argentino, então todos eles da comissão técnica conheciam o Bernabei. Foi uma indicação da comissão técnica o Alexandro Bernabei, depois de ter sido olhado e monitorado e analisado também pelo CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. Bom, ele vem para o Inter, no empréstimo. O Inter quer uma sombra para o René, e pelos relatos que a gente tem dos bastidores e dos treinamentos, ele está já sendo essa sombra para o René. Vamos lá. Os destaques sobre os treinamentos do Bernabei, tá? Se fala muito desse lateral ofensivo, de chegada à linha de fundo e ótimo cruzamento, ótima bola aérea, ele levantando, né? Ele criando a oportunidade de bola aérea, e um lateral esquerdo que finaliza muito a gol. Esse detalhe a gente não tinha a partir da chegada do Bernabei, que ele era esse lateral esquerdo que chutava a gol, que tentava, que arriscava. Mas a gente, por esses relatos que tem do CT Parque Gigante, dos treinamentos que tem acontecido com portões fechados, são relatos positivos de que é um cara de chegada, de velocidade, ofensivo, bom cruzamento e também um cara que finaliza bastante a gol, tá? Então são relatos positivos e dentro disso, inclusive eu vi de uma pessoa, cara, pelo que ele tá mostrando nos treinos, é questão de tempo.
É questão de tempo, porque ele vai ganhar uma sequência como titular do técnico Eduardo Cudê, e isso pode acontecer, quem sabe, a partir do jogo contra o Real Tomayapo, na próxima quarta-feira, próximo dia 10 de abril, no estádio Beira-Rio à noite, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e aí a gente vai ver se de fato o Alexandro Bernabei vai receber essa sequência. Pra gente salientar, contrato de empréstimo até dezembro e uma opção de compra de 10 milhões de euros. Então, assim, não é simples o Bernabei permanecer em Porto Alegre. Claro, vai depender do que ele vai apresentar em campo jogando pelo Internacional. Não vai ser simplesmente, vou garantir para vocês que o Inter vai chegar em dezembro e vai comprar o Bernabei. Não, não é assim. Vai depender do que ele vai render. Só que é um valor estipulado em contrato para a compra do Bernabei muito alto. É um valor bastante alto para a compra do Bernabei. Vamos ver se o Inter de fato vai efetivar isso em dezembro. E repito, vai depender muito do que ele vai mostrar dentro de campo. Só que aí eu lembro para vocês, o Inter está interessado no Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, de 23 anos, que não vai renovar com o São Paulo. Já teve 2 propostas para renovação lá no Tricolor Paulista, e o Inter tem conversas até adiantadas, conversas que vêm lá desde janeiro, e a gente já trouxe isso aqui no canal. Então vamos ver se vai ter algum tipo de mudança em relação a isso. O Wellington seria para 2025 ou, assim, a pior das hipóteses seria 2025, porque ele tem contrato até dezembro. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Mas assim, se o Inter assinar um pré-contrato com ele em julho, é bem pouco provável que o São Paulo vai liberar antes de dezembro o jogador, porque ele ainda vai ter vínculo com o São Paulo até dezembro. Mas assim, pra gente entender, o Bernabei tá treinando bem, ele tem 10 milhões de euros, que é o valor estipulado em contrato para o Inter, caso queiram comprar ele no final do vínculo de empréstimo, e o Inter tem conversas também com o Wellington. Então vamos ver, quem sabe o Inter vai ter 3 laterais esquerdos, mas se o Bernabei se destacar e for adquirido em definitivo, o Inter vai ter o René, que é um jogador que o Inter confia muito, o Bernabei, que vai ter se destacado na temporada e vai ter sido comprado, e mais o Wellington, que é uma contratação que o Inter também faria pensando em titularidade. Então assim, o Inter vai ter que tentar administrar bem. Claro, quanto mais jogadores de qualidade, melhor. Mas assim, o Bernabei está se destacando e, quem sabe, já virando uma sombra para o René no time do Internacional. O que tu acha sobre isso? Daria uma chance para o Bernabei, uma sequência para ele de titular? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.